É que ninguém fala do quanto é difícil você se mudar. Eu já fiz vídeos aqui falando de como morar sozinha, de várias formas diferentes, de como morar sozinha sem móveis, com móveis alugados, com parceiros, como economizar para você conseguir morar sozinha. Mas eu nunca falei de como que é a sensação de estar sozinho. Quando todas as outras pessoas estão fazendo alguma coisa e você se encontra na sua casa em um domingo à noite. É que ninguém fala do quanto é difícil você se mudar. E quando eu falo se mudar, eu não falo só se mudar de país, de estado, mas também se mudar de país e estado. Mas quando você muda, você se renova, as coisas que acontecem na sua vida, elas tendem a tomar um rumo nas quais outra pessoa, sem ser você, precisa agir com outra personalidade. Personalidade essa que você nem fez ainda. E aí, essas mudanças, essas novas pessoas, essas novas atitudes que tem na tua vida vão ser compostas por alguém que você ainda não é. E vão ser tomadas por você do futuro que você ainda não se tornou. E ninguém fala disso, sabe? Eu me peguei vendo uns vídeos de 2020 e eu não sou mais aquela pessoa de antes. E tudo bem também eu não ser, mas essa pessoa nova que eu fui construindo veio mais de influências externas, talvez, do que da minha própria influência, entende? Por conta dos estímulos, somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí eu fico me perguntando quem são as pessoas que estão convivendo com você ou comigo. E será que essas pessoas estão fazendo tão bem pra gente? E às vezes a gente escolhe essas pessoas ao nosso redor, talvez por necessidade, talvez por apego, talvez por inspiração, ou talvez por inconveniência. E quando você se muda de estado, muda de país, você se dá conta que essa nova personalidade que você tem que assumir vai tomar de você a personalidade antiga. É como se você matasse a sua personalidade antiga. Acho que eu não posso falar essa palavra aqui. É como se você destruísse sua personalidade antiga para que outra nova venha. E isso é bom. Mas, sabe, até que ponto é bom? E depois de um tempo, você se dá conta que seus amigos de 4, 5 anos, que você ainda tem contato, ainda são seus amigos, mas que estão em outra cidade, em outro estado, em outro país, eles não são os mesmos amigos, apesar de ser os mesmos amigos, mas é como se fossem pessoas que existissem em uma vida paralela que não é mais a sua vida, mesmo que sendo. Não sei se faz muito sentido para vocês, mas eu espero que faça. E você se pega no meio do mundo. Você não é aquela pessoa de 4 anos atrás, de 3 anos, de uma semana, se você acabou de se mudar. Mas você também não é essa pessoa de agora, porque você está se dando conta que você mudou. E aí essa mudança, ela te traz uma percepção na qual você precisa se renovar e se reconstruir. E essa reconstrução, ela já tá meio que formando, mas que você só percebeu agora. E aí você não consegue deixar claro para onde você tem que ir ou quem você tem que ser. Eu assisto muito vídeo de imigrante, eu sei que isso acontece muito com pessoas que imigram para fora do Brasil, mas eu não achava que isso acontecia com pessoas que só mudavam de estado. E eu me dei conta que sim, que acontece. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque o intuito desse canal é a gente melhorar como ser humano, evoluir
E mas também eu nem sei se faz sentido. Talvez um lado mais humano mostre pra vocês que eu também tô evoluindo e isso conecte mais a gente. Tô lendo uma parte do livro do Pequeno Príncipe que diz assim: minha vida é monótona. Caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens são parecidos. Já estou meio entediada. Mas se você me cativar, minha vida ficará como que ensolarada. Eu reconhecerei o barulho dos seus passos, que será diferente de todos os outros. Os outros passos me farão esconder-me debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora da minha toca, como se uma música. Além disso, veja. Está vendo? Lá longe, os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim não me serve de nada. Para os campos de trigo não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos da cor de ouro. Então será maravilhoso quando você vier me cativar. Quando você tiver me cativado. O trigo que é dourado me fará lembrar você. E eu adorarei o barulho do trigo ao vento. Isso me faz questionar quem são as pessoas que a gente tem cativado na nossa vida. E por qual motivo a gente quer cativar essas pessoas? E se a nossa vida é monótona, por que nossa vida se tornou monótona? Quais são os desafios e atitudes que a gente tem ao decorrer do nosso dia que tornam a nossa vida tão monótona? A solidão, assim como a solitude, é um sentimento que pode vir e voltar. Mas a monotonia, o ato de se sentir monótono, é talvez algo que influenciamos a acontecer. São as pessoas que a gente tem cativado na nossa vida. Não sei se faz sentido na sua cabeça esses questionamentos, se esses questionamentos são só da minha cabeça. Se for só da minha cabeça, talvez eu tenha sérios problemas, mas se for da nossa cabeça, talvez nós tenhamos os mesmos problemas. Nem sempre é fácil morar sozinho, estar sozinho. Se você ainda tem o apoio dos seus pais e consegue ver os seus pais frequentemente, você vai ter um conforto maior durante esse momento, mas quando você tá literalmente sozinha com pessoas que você não conhece ou com amizades de pouco tempo, é como se você estivesse nadando em um barco e esse barco tivesse com um pequeno furinho, mas esse furinho é imperceptível, tipo assim, nem destrói a carcaça do barco, você continua nadando. Só que cada vez que você vai mais longe, você vê que aquele furinho, ao decorrer do tempo, ele pode abrir mais, sabe? E aí você precisa de alguém para te ajudar a consertar o barco, porque você não sabe fazer sozinho. Mas não tem ninguém. E aí você se pega no oceano e tá tudo bem, é um furinho muito pequeno, não vai estragar o barco, mas ele tá lá. E aí você se lembra que se você tivesse no seu destino inicial e tivesse olhado o furinho antes dele zarpar, talvez teria evitado esse furinho, sabe? Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Mas enfim. E você tá no meio do oceano. E alguma coisa precisa ser feita. Ou você vai consertar aquele furinho, porque uma hora ou outra vai dar ruim. Ou você aprende a consertar sozinho, ou você espera alguém milagrosamente aparecer e falar: oi, eu sei consertar esse furinho, deixa eu te ajudar. No meio do oceano onde você tá sozinho. Mas eu acredito que na maioria das vezes você vai ter que aprender a consertar sozinho. E tudo bem você aprender a consertar sozinho, mas até você se dar conta que tá furado,
pode te machucar e te prejudicar demora um pouco, sabe? Também a parte de você não querer que ninguém se aproxime. Quanto mais você está sozinho, mais sozinho você quer ficar. Parece que você entra dentro de uma bolha e essa bolha vira o seu universo. E o seu universo não corresponde ao universo de outras pessoas. E aí você começa a se fechar nos seus livros, se fechar no seu mundo. E quando você vê as pessoas, elas estão distantes demais, a tal ponto que se aproximar parece um pouco perigoso, sabe? Para começar, você vai se sentar um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu olharei pelo canto do olho e você não me dirá nada. A linguagem é fonte de maus entendidos, mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto.